Olá, muito bom dia! Está no ar mais um Aparecida Interessa ao Brasil, o programa que leva até você as principais notícias da nossa amada igreja. E nesse dia especial em que a igreja celebra a transfiguração de Jesus, a gente começa com notícias direto de Roma, onde o Papa Leão XIV deu continuidade às catequeses sobre o itinerário jubilar. E dessa vez o Santo Padre, em uma nova fase, falou sobre a morte e ressurreição de Jesus. E hoje é dia de festa também lá na Bahia, que celebra o Bom Jesus da Lapa. E a nossa equipe está lá acompanhando essa romaria especial. Essa romaria que são mais de 3 séculos de muita história e fé, não é isso, Camila? Bom dia para você. Bom dia, Gabriele. Bom dia a todos que estão acompanhando a TV Aparecida. Aparecida Interessa ao Brasil. Isso mesmo, 334 anos de festa. Olha aí os fogos de artifício para celebrarem, então, o Senhor Bom Jesus na festa litúrgica da Transfiguração do Senhor. Para a gente contar um pouco dessa história bonita, dessa devoção aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa, com o Santuário de Pedra e Luz, vou conversar agora com o missionário redentorista Padre Adão, que é da equipe missionária do Regional Bahia. Padre Adão já morou aqui, já trabalhou aqui e é um dos poloneses que também deu esse gás de trabalho aqui. Os primeiros poloneses que vieram para cá ajudaram nessa propagação, né, os missionários redentoristas. Bom dia. Bom dia, Camila, bom dia a todos. Com muito prazer, com muita alegria que estamos celebrando mais uma vez esta festa que já dura 334 anos, desde quando Francisco de Mendonça Mar trouxe a imagem do Bom Jesus e de Nossa Senhora da Soledade de Salvador até este lugar. E desde 1956 que missionários redentoristas estão tomando conta deste lugar sagrado, deste santuário que chamamos Casa de Deus, Porta do Céu. Exatamente Dom Muniz, bispo da Barra, a qual pertencia este lugar, chamou os missionários redentoristas. Primeiros vieram os holandeses, como falei, em 1956, mas devido à falta de vocações, eles precisavam se retirar. Por isso, Dom Amaral, naquele tempo, Padre Amaral, superior geral da congregação, pediu os missionários poloneses para assumirem este santuário, este lugar maravilhoso. Por isso, os poloneses vieram no ano 1972, concretamente em 73, assumiram o trabalho aqui neste santuário. Vieram primeiro 5 poloneses, depois praticamente durante alguns anos vieram mais. Na época nos anos 90, tinha mais de 20 padres da Bahia poloneses aqui, missionários redentoristas. Graças a Deus, graças ao trabalho vocacional, agora os brasileiros estão praticamente tomando conta deste lugar sagrado, graças a este trabalho vocacional, trabalho missionário. E com muita alegria que estamos exatamente celebrando esta festa maravilhosa. E hoje já celebramos a missa festiva, depois à tarde vai ter procissão e contamos que mais ou menos 100 mil pessoas, 100 mil romeiros vieram para este evento, este movimento, esta festa maravilhosa. Padre Adão, um trabalho valiosíssimo, né, vocacional, que os missionários poloneses fizeram aqui e agora a gente vê os frutos aí também. Padre Adão, como que é para o senhor ver tantos romeiros aqui do Bom Jesus da Lapa? O senhor que já morou aqui, trabalha sempre que precisa, vem aqui também. Então eu queria que o senhor me falasse dessa experiência de ver os romeiros e essa fé tão genuína. O segredo do santuário é atendimento dos romeiros, tanto atendimento, acolhimento, como também, sobretudo, as confissões. Todo santuário, qualquer que seja, vai crescer se o romeiro é atendido, porque o santuário não é simplesmente o lugar do turismo religioso, mas o lugar onde o povo se recarrega espiritualmente, aumenta a fé. Padre Adão, muito obrigada pela gentileza em conversar conosco e falar um pouco dessa experiência. Muito obrigado por esta oportunidade e convido todos, venham para lá para festejar o nosso glorioso Bom Jesus.
Isso mesmo, você que esse ano não deu para vir aqui, aproveite e venha em outro período do ano conhecer o Santuário do Senhor Bom Jesus. Logo mais então, a partir das 5h30 da tarde, você acompanha a celebração de encerramento da Romaria 2025 do Senhor Bom Jesus da Lapa. Gabriele, volto com você no estúdio. Obrigada, Camila Padradão. Uma excelente cobertura e festa para todo mundo aí. Então fica aí, reforçando o convite da Camila, a partir das 5h30 da tarde você acompanha a cobertura de encerramento aqui na tela da TV Aparecida. E a gente consegue levar, né, tanta devoção até a sua casa, graças à família dos devotos, que nos ajudam também com a rede Aparecida de Comunicação. Muito obrigada pelo seu sim. E olha só, agora a gente confere as notícias das Pontifícias Obras Missionárias com o jornalista Fabrício Preto. Bom dia, Fabrício. Olá, Gabriele. Muito bom dia. Uma alegria estarmos com vocês aqui na TV Aparecida. As Pontifícias Obras Missionárias estão espalhadas por todo o Brasil, com atividades em formação, animação e articulação missionária. E são essas atividades que nós vamos conhecer agora, dando um giro, conhecendo as principais ações realizadas nas últimas semanas. A Diocese de Caxias, no Maranhão, vivenciou um importante momento de capacitação e espiritualidade com um encontro de formação para assessores da infância missionária. E a Infância e Adolescência Missionária do Regional Sul 2, no Paraná, realizou a sua assembleia na Diocese de Guarapuava. E a Diocese de São Mateus realizou seu primeiro festival missionário, organizado pelo Conselho Missionário Diocesano e reuniu integrantes da IAM e da Juventude Missionária. A Diocese de Guarapuava, no Paraná, realizou a formação missionária diocesana voltada à organização de comunidades missionárias em 48 paróquias. A Infância e Adolescência Missionária de Curitiba realizou a formação de novos 40 assessores. E a Infância e Adolescência Missionária do Regional Sul 1, em São Paulo, realizou o 5º Encontro Regional da IAM na Diocese de Franca. Gabriele, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até mais! Até mais, Fabrício. Obrigado pelas informações. E olha só, hoje é dia de festa aqui no Aparecida Interessa ao Brasil, mas agora a gente vai ver como está a celebração ao Bom Jesus, lá em Bom Jesus de Pirapora, no interior de São Paulo. E quem fala com a gente é o missionário redentorista, o Frater Daniel Augusto. Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Gabriele, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma saudação e acolhida, né, a todos os devotos do Senhor Bom Jesus, quem está acompanhando também pela TV Aparecida. É tempo de festa, é tempo de graça aqui no nosso Santuário do Bom Jesus de Pirapora. E neste ano todo especial, Gabriele, que estamos celebrando 300 anos do encontro da imagem do Senhor Bom Jesus, que foi o marco histórico para a nossa cidade, para a devoção deste santuário, que nós, os missionários redentoristas, estamos trabalhando aqui desde 2018. Mesmo, né, a celebração hoje mais cedo aqui na tela da TV da Manhã Aparecida, estamos vendo algumas imagens. Realmente foi um momento muito bonito, muito especial. E essa programação continua também ao longo do dia? Isso, continuamos aqui acolhendo agora os romeiros, porque na verdade aqui o grande fluxo de devotos, de peregrinos, começa a chegar na parte da tarde, porque as pessoas vêm para participar da missa às 17 horas e em seguida a procissão, né? A procissão memória aqui do Senhor Bom Jesus pelas ruas da cidade, mas temos missa o dia todo, também atendimento das confissões, atendimento de bênçãos para os devotos, para os peregrinos e para nós, os missionários redentoristas que aqui estamos, nós procuramos levar aquele lema aí de Aparecida, que é acolher bem, também é evangelizar, através da acolhida, da bênção, desse abraço fraterno aos devotos do Senhor Bom Jesus. E esse ano que marca, né? Na verdade, esse ano é um ano histórico para Pirapora, para a história do nosso santuário, pois celebramos 300 anos. Aqui bem pertinho, Gabriele, passa o rio Tietê, que na época era o rio Anhambi, que passava, né? Era um rio ainda limpo. Hoje a gente já sente um pouco, né, da poluição que toma conta do rio, mas na época era um rio com águas limpas
E foi ali que foi encontrada a imagem do Senhor Bom Jesus, que dá início a toda a história de devoção. E olha, é muita gente que vem a Pirapora para rezar, para louvar, para agradecer e para pedir ao Senhor Bom Jesus. Quem sabe, né, Frater, que a devoção ao Senhor Bom Jesus é uma devoção muito popular no nosso país. Não é à toa, né, que são mais de aí 3 séculos de história, de muita fé e muita devoção. Agradeço imensamente a participação do senhor aqui no programa e a gente também continua acompanhando a programação por aí, aqui na tela da TV da Mãe Aparecida. Obrigado, Gabriele. E fica o convite para que os telespectadores, ao passarem por perto aqui de Pirapora do Bom Jesus, que venham visitar o nosso santuário. Esperamos a visita de todos. Sempre falamos aqui que a presença dos devotos é o melhor presente para o Bom Jesus. Muito obrigado, viu? Com certeza, nós que agradecemos. Um forte abraço aí para o senhor e para todos os missionários redentoristas. Então fica aí mais um convite para você, mais um santuário para você visitar aqui no Brasil. E, claro, ter aí a sua devoção, conhecer mais histórias de fé. E, gente, você também pode participar do programa, mandar para a gente a sua sugestão, a festa aí da sua paróquia. É só anotar este e-mail que aparece na sua tela e participar com a gente. E olha só, falando em participação, quarta-feira é dia de conferir os destaques da Igreja no Brasil, direto com a CNBB. E quem traz para a gente as informações de hoje é ele, o jornalista Luiz Lopes Júnior. Bom dia, Luiz. Olá, Gabriele. Bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. O Papa Leão XIV aceitou hoje a renúncia de Dom Alberto Taveira ao governo da Arquidiocese de Belém, no Pará. Foi nomeado como novo arcebispo Dom Júlio Endiacamini, até então arcebispo coadjutor da mesma arquidiocese. A presidência da CNBB enviou saudação a Dom Júlio por sua nova missão, desejando força, sabedoria, coragem e mansidão no pastoreio do povo de Deus, a ele confiado, especialmente neste tempo em que a Igreja é chamada a viver com intensidade a sinodalidade e o cuidado com a casa comum. A Dom Alberto Taveira, a presidência da CNBB também expressou gratidão pelos anos dedicados ao pastoreio da Igreja em Belém. E a presidência da CNBB, junto com alguns dos cardeais brasileiros, visitou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar da relação da Igreja Católica com o Estado brasileiro. No encontro, foram abordados alguns assuntos como os 200 anos de diálogo entre o Brasil e a Santa Sé e a preocupação dos bispos com a lei do licenciamento ambiental aprovada pelo Congresso Nacional nas últimas semanas. A cobertura completa no portal da CNBB. E neste mês vocacional você confere no portal da Conferência dos Bispos as reflexões sobre o tema das vocações. Em nossas redes sociais vamos disponibilizar uma série de testemunhos. Nesta primeira semana, quando a Igreja lembra da vocação ao ministério ordenado, padres partilham sobre o chamado que receberam e como os jovens podem realizar o seu discernimento vocacional. Continue acompanhando a CNBB no portal cnbb.org.br e em nossas redes sociais no @CNBB Nacional. Eu fico por aqui, até a próxima. Até a próxima, Luiz. Muito obrigada pelas informações. E só reforçando o que o Luiz disse, né, estamos no mês vocacional. Então, ao longo deste mês de agosto, estaremos aqui no programa matérias e entrevistas falando sobre a vocação, né? Afinal, todos nós cristãos temos um nosso chamado. E olha só, o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradeço imensamente a sua companhia nesta quarta-feira e deixo 3 convites hoje para você acompanhar logo em seguida a Santa Missa direto do Santuário Nacional, tendo em mãos o seu livrinho Deus Conosco, que você adquire na editora Santuário. E também, gente, 5h30 da tarde, aí, ó, anota aí no seu calendário para você não perder. Tem a celebração de encerramento direto do Santuário do Bom Jesus da Lapa, lá na Bahia, que será transmitido aqui pela TV Aparecida. Então não perca. Eu fico por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã com as bênçãos da Mãe Aparecida e a gente encerra com as belas imagens do Santuário do Bom Jesus do Pirapora. Até mais!